Boa noite a todos. Eu tinha pedido que vocês dessem uma olhada nesse texto, a crítica da Leda Miranda Hilne. É um texto que gosto muito de trabalhar, como eu já falei para vocês nas aulas passadas. É um texto bem pequeno e que praticamente eu acho que é uma síntese de tudo aquilo que a gente falou desde o início da nossa disciplina em relação à ciência, conceito de ciência, conhecimentos, tipos de conhecimento e assim por diante. Então, a Leda Miranda Hilne, no livro dela, o livro dela é chamado de Metodologia Científica, eu vou mostrar daqui a pouco a capa, Caderno de Texto e Técnicas. Ela organiza esse livro, né? Então, como vocês viram, tem que só 2 pessoas se atreveram a fazer o resumo, né? Que pena. A essas 2 pessoas eu já reservei a nota 10. Caso ela tenha, no decorrer do semestre, alguma nota baixa do que isso, eu vou substituí-la. Então, vamos lá. Vamos começar a ler. Olha só. Essas 2 pessoas que me encaminharam o resumo desse texto daqui, eu fiz algum desafio para elas. Não está errado, não, aquilo que elas me mandaram, mas eu perguntei assim para ela: que palavra você retiraria desse teu resumo e que não tivesse nenhum inconveniente no entendimento mínimo do texto? Não me responderam, mas agora eu acho que vão entender isso daí. Então vejamos, olha o título do texto. O título já é sugestivo, né? Já está claro qual é o assunto que trata a Hilne aí. É a crítica. Tá? Já inicia, nós vamos parte por parte, olha só. O que você entende por crítica? A autora já inicia uma provocação, assim, né? Já te coloca de antemão. O que você entende por crítica? Já que a crítica se fala, né? Todo mundo fala, eu sou crítico, fulana é sou crítica, ela critica tudo e não sei o quê, não sei o quê. Então, se banalizou esse termo crítica. Bom, na verdade, a partir dessa banalização do termo, vamos agora diretamente, a autora, né, nos coloca diante desse desafio. O que você entende por crítica? Aí logo ela fala, repare, ou seja, veja, que o ato de criticar é um juízo. Emitir juízo é dizer sobre algo, uma situação, uma coisa, um sentimento, dizer alguma coisa positiva ou negativa. Então, emitir um juízo, ele está acompanhado sempre de valor. Então, quando eu digo, olha, esse livro não presta, eu estou emitindo um juízo de valor negativo a um objeto, no caso, o livro. Então, este livro não presta. Ou este livro é muito bom para tal fim. É um juízo de valor que eu emito em cima de um livro e é um juízo positivo. Então, toda vez que eu critico, como a autora já está dizendo aí, eu estou emitindo um juízo de valor. Então, até aí ela já vai, numa simples frase, ela já vai te colocando, o ato de criticar é um juízo. Olha que interessante, né? Ela vai direto ao... Lembra quando eu falava sobre ciência e conhecimento científico, que geralmente a escrita científica é uma escrita objetiva, direta, cinta, enxuta e que vai direto ao ponto. Bom, continuando. Como criticar sem conhecer a matéria que está analisando? Ela continua te provocando, né, o leitor, provocando o leitor. Como criticar sem conhecer a matéria que está analisando? Criticar por criticar é um ato psicológico, mas necessariamente, mas não é estritamente lógico. Então, olha só, de certa maneira, nessa fase,
bem enxuta, ela faz um paradoxo, né? Então, criticar por criticar, ou seja, criticar sem conhecer a matéria, né? É um ato psicológico, mas necessariamente não quer dizer que seja um ato estritamente lógico. Então, ela já vai colocando aí, já tentando enganchar as peças desse relógio, dessa engrenagem. Continuando. É o ato de contrapor, mas, na maior parte das vezes, sem fundamentos por falta aqui é falta, hein? Por falta de exame. Vou corrigir aqui. Então, olha só, ela diz assim, e geralmente as pessoas criticam, claro, né? Ficam contrapondo, dizendo, esse não presta, e quando eu falo esse não presta, é porque existe alguma coisa que presta, então há uma contraposição. Então é um ato de o leitor ou qualquer um se manifestar positivo ou negativamente, mas na maior parte das vezes sem uma base, né? E lhe falta o quê? Um exame maior, um exame mais cuidadoso sobre aquilo que você está se posicionando. Olha que interessante. Como estabelecer a verdadeira correspondência entre os conceitos de um texto, se não se estabeleceu a ligação ou a separação entre os dados? Olha, ela continua com outra pergunta provocativa, de novo. Como estabelecer a verdadeira correspondência? Ou, se eu falo assim, esse livro não presta. Como é que eu vou estabelecer essa verdadeira correspondência se eu não entendi o texto? Se não vi a ligação, a separação entre os dados, se eu não conheço bem o texto, como é que eu vou estabelecer uma correspondência, seja positiva ou negativa, de determinado texto? Tá? Então, ela provoca aí. Então, se eu não estabeleci uma ligação, separação entre os dados daquele objeto, ou daquela pessoa, ou daquele sentimento, ou daquela ação, etc., etc., como é que eu vou estabelecer uma verdadeira correspondência entre aquilo que eu vou falar e o objeto ou situação, etc. Então, veja bem, nesse primeiro parágrafo, ele é riquíssimo, né? De significado, de sentido, de provocações, esse aqui pequeno, assim, fantástico. Bom, vamos agora às perguntinhas. Desse primeiro parágrafo aqui, que eu já ajudei a entender, a ver o significado melhor, para quem estava ainda meio com dúvida em relação ao sentido, né, do texto, do significado, vamos por parte. Quais são as palavras importantes que você acha desse primeiro parágrafo? Vamos lá, agora quero escutar vocês. Não parece. Hein, gente? Um ato, professor? Vamos lá. Oi? A principal é crítica, né? É, crítica. Você viu que o título já te dá o texto vai falar sobre a crítica. E no primeiro parágrafo, que coisas são importantes que ela atrela à questão da crítica? Juízo também. Exatamente. Então, se é juízo, eu vou fazer o quê? Olha só. Venho aqui e eu vou o quê? Vou grifar. Tá vendo? Dá para ver aí? Não. Nada. Tá. Eu não grifei? Olha a palavra que eu estou usando. Grifar. Marcar. Então, grifei. Se eu grifei é porque é uma palavra importante, não é? Vamos lá. O que mais? Até aí está indo bem. O que mais? Psicológico. Psicológico, né? Vamos lá marcar aqui. Psicológico, então. Ok, está indo bem. Vamos ver que outra palavra é importante.
Fundamentos. Fundamentos. Uhum. Posso marcar aqui também, fundamentos. Ok, o que mais? Vamos lá, gente. Só duas pessoas falando? Vamos lá, outras, vamos Conceito. arriscar aí. Vamos ver, eu vou encontrar o conceito aqui. Aqui, né? Conceitos. Casa e Estou marcando. Oi? matéria também? Matéria. Me ajude a encontrar aqui, aqui na segunda linha, né? Matéria. Também, professor? Oi? Ato? Ato. Já marquei. Mais. Análise. Oi? Analisando, professor. Analisando? Aqui, analisando. Vou marcar. Vocês estão me mandando marcar, vou marcar. Tá, o que mais? Contrapor. Oi? Alguém falou? Contrapor. Contrapor. Ah, tá. Desculpa. Realmente o som tá complicado. Contrapor. O que mais? Só um pouquinho. Alguém tá chamando. Um pouquinho. Oi? Quem falou? Ligação. Ligação, sim. Domínio. Domínio, estou procurando aí. Ah, eu já estou lá embaixo, professor. O senhor está falando aí em não. cima, né? Só no primeiro parágrafo. Nós estamos no primeiro parágrafo. Não. Oi? Não escutei. Ruth, não escutei o que você falou. É só do primeiro parágrafo, né? Eu também tô lá embaixo. Só. Não, vamos primeiro. A gente precisa entender bem o primeiro parágrafo para pular lá para o último parágrafo. Separação. Separação. Bom, olha, vamos parar por aí. Pode diga, pode parar. Estritamente lógico. Ruth, não consegui escutar você. Estritamente lógico. Pensamento lógico. Ah, estritamente lógico, você está falando, né? Estritamente lógico, então vou marcar aqui. Bom, olha só. É só aí até aí para a gente tentar resolver essa primeira parte. Se vocês perceberem, já está bem pintadinho esse primeiro parágrafo. Né? Se a gente continuar um pouquinho mais, o parágrafo inteiro vai estar o quê? Grifado, né? Pois é. Então, dessas palavrinhas que vocês estão vendo aí, vocês grifaram, vamos analisar então cada uma delas. Então, veja bem, quando se fala em crítica, em crítica envolve o quê? Um ato. Já a palavra está lá na primeira linha, um ato legal. Né? É um ato de quê? É uma ação de emissão de quê? De juízo. A palavra está grifada, juízo. Né? Então, como é que eu vou criticar sem sequer conhecer a matéria? A matéria que está sendo analisada, não é verdade? Então, vamos continuando. Criticar é um ato psicológico, mas necessariamente não é um ato lógico. Olha só, praticamente há um paradoxo aí, lógico e psicológico. Está vendo? Pode ser um, mas necessariamente não é o outro. Ou pode ser um ato psicológico, mas também envolvido
dentro de um raciocínio lógico, tá? Continuando. É um ato de se contrapor. Não sei se vocês estão percebendo. De novo, a palavra ato aparece aqui, ou seja, é uma ação. Criticar é uma ação de se contrapor, colocar uma coisa ao contrário de outra, ou estabelecer uma certa relação de anteparo. Quase não consegue ouvir, Ruth? Vocês estão ouvindo? Os outros alunos estão ouvindo? Sim, professor. Só que tá meio ruim, professor. Parece que tá um vento aí, um negócio que tá abafando o som do senhor. Ah, tá, já sei. Vou desligar então. Tá, eu acho que é ventilador. Bom, então olha só. É o ato de se contrapor, de colocar uma coisa. Eu vou dizer que o livro é bom. Quando eu falo que o livro é bom, estou contrapondo a quê? A ruim, né? Se eu falo que o livro não é bom, estou contrapondo a um livro bom. Mas na maioria das vezes, quando a gente contrapõe alguma coisa, realmente essa contraposição, ela é sem fundamento, sem falta, precisa falta de um exame mais profundo para a gente pronunciar. Então, veja bem, como estabelecer verdadeira correspondência entre os conceitos de um texto, se não se estabeleceu a ligação ou separação entre os dados? Então, como é que eu vou, por exemplo, entender o texto sem entender essa parte, essa primeira parte daqui? Então, o que nós fizemos nesse primeiro momento? Tentamos entender o texto a partir de quê? A partir de uma técnica que é chamada técnica de grafar ou sublinhar. A Lakatos e Marconi, que eu mandei vocês lerem aqueles 2 páginas, eu acho que elas dizem assim, e o ato de sublinhar é uma técnica de estudo. E quando você vai lendo e você vai destacando palavras que você acha que são fortes, ou palavras que você não entendeu no primeiro momento, você está utilizando a técnica de grafar ou sublinhar. Então, nós destacamos isso daí. Então, o que disso tudo daí, por exemplo, a gente pode, e aqui entra um exercício, disso tudo aí, o que a gente pode resumir, por exemplo, numa só frase? Como que poderíamos resumir esse parágrafo numa só frase? Agora tem que ser com... nós podemos pegar palavras daí, mas a reação tem que ser nossa. Como é que nós poderíamos resumir esse primeiro parágrafo? Vamos ver. Professor, seria o ato de criticar é um juízo sem conhecimento da matéria, nenhum ato psicológico. Então, mas aí com tuas palavras tem que ser, vamos ver. Tá indo, sim, você está pegando sim as palavras-chave, né? Então, uma redação tua, vamos ver. O ato de criticar, né? Todo ato é um juízo, né, no caso, né? É um juízo, é uma emissão de um juízo, né? Ou um juízo de valor, né? Ele geralmente é o quê? Ele pode ser o quê, esse juízo de valor? Pode estar prenhe de ato quê? Psicológico. Pode ser um ato que esteja prenhe de um teor psicológico, mas necessariamente não lógico. Entendeu? Tá. E que mais? Contrapondo sem fundamentos. Pera aí, professor. É o ato de... É o ato de contrapor com ou sem fundamentos? Sem fundamentos. Quando eu falo... Não, mas veja bem, de novo.
é o ato de se contrapor, mas na maior parte das vezes tem um fundamento, por falta de exame. Agora, um juízo, voltando lá, um juízo na primeira linha, o ato de criticar é um juízo, né? E olha só, criticar por criticar não é um ato, por criticar é um ato psicológico, mas não é estritamente lógico. Então, a autora quer dizer que o ato de criticar deverá ser um juízo lógico, principalmente quando a gente está trabalhando com ciência. Por quê? Geralmente o ato de criticar está prenhe de teor psicológico, ou seja, sem fundamentos. Entendeu? Então, de novo, olha só. Se eu, por exemplo, se você não olha aqui, tente não olhar o primeiro parágrafo. Eu vou até tirar. Tá, tirei. Agora vamos ter que olhar o parágrafo. Não fiquem olhando aí no texto de vocês, não. Vamos lá. Eu já expliquei bem, eu já dei significado às palavras, vocês já destacaram as palavras. Agora vamos fazer com nossas próprias palavras. Vamos lá. Quem se anima a fazer? Não é para olhar o texto, é para você lembrar desse primeiro parágrafo que a gente trabalhou. Agora você fala com suas próprias palavras. Digamos que você foi ver um filme e você chega, eu não vi o filme, eu te peço para você me contar. Me conta o primeiro parágrafo. Resumindo. Porque não adianta você me falar, resumir, e a extensão do resumo for maior do que o texto. Então, resuma. Vamos forçar aí, vamos ver. Oi? Oi? Criticar é um ato de juízo de valor sem fundamento. Ah, professor, agora eu peguei aqui. Sem fundamento? Cadê os meus colegas aí, pessoal? Ajuda aí. Eu tô tentando pensar aqui para falar, mas tá difícil. Tô analisando ainda. Tá difícil. Bom, eu vou ajudá-lo. Vamos ver. Vamos ver se você vai ficar bom. Criticar é uma ação ou uma opinião de juízo de valor. Acabou, só sei isso. Sim. Pode ser sim, de juízo de valor. Mas tem uma coisa importante nesse criticar que precisa estar presente. Ele é um juízo de valor, sim. Você critica, você já está emitindo um juízo de valor. Mas para que tenha peso, o que precisa? Ele precisa ser... Exatamente. Entende? Então, olha só. Todo ato de criticar é um juízo. Você está emitindo um juízo de valor. Só que para que... Oi? Diga. Então, quando eu for fazer uma crítica, o meu pensamento, ele tem que possuir uma lógica, né? Porque eu não posso chegar assim e criticar sem base em nada, sem fazer coerência àquilo que eu quero expressar. É isso, mais ou menos? Sim. Por exemplo, se eu chego e vou falar, eu chego numa reunião vamos ver, da maçonaria, digamos, né? Fui convidado lá. Aí chego lá e começo a falar. Eu acho que a maçonaria é isso, não sei o quê, é uma porcaria, na maçonaria, não sei o quê, usam bode, maçonaria, não sei o quê, papapá. O bode, como é que eu vou falar da maçonaria se eu não tenho o quê? Fundamento. Então fica meramente, meu juízo fica meramente o quê? Psicológico, ou seja, prenhe de quê? De valores apenas, de preconceito em cima de uma sociedade que eu não conheço e já estou emitindo um juízo de valor sem fundamento. Então, quando eu emito um juízo de valor sem fundamento, ele está acionado meramente ou no ato psicológico.
Então, dentro do mundo das ciências, a gente, do conhecimento científico, a gente, para emitir juízo de valor, para criticar, né, a gente precisa ter o quê? Fundamento. Conhecer a causa, os fundamentos, a base daquilo que a gente vai criticar. No senso comum, professor, na linguagem comum, diga. Então, essa crítica, igual o senhor falou aí, do cara chegar lá e falar essas coisas superficiais aí de que na maçonaria, o negócio do bode, isso é uma coisa superficial que ele ouviu de qualquer um na rua, né? Tá ouvindo, professor? Oi? Professor? Tá Fala agora. Sim. Então, essa crítica que o senhor fala aí seria baseado em cima daquilo que... Peraí, professor, vou tirar aqui, vou usar outro microfone. Tá. Oi. Tá ouvindo, professor? Agora sim, tá alto, mas estou ouvindo. Então, professor, essa crítica que o senhor está falando aí, que a gente fala na questão acadêmica, seria como se fosse aquelas críticas literárias, né? Até aquela crítica mesmo de cozinha, quando alguém vai comer alguma coisa e critica um restaurante, é baseado numa pessoa que sabe o conceito daquilo, né? Essa crítica, igual o senhor falou aí, o cara chega na maçonaria e mete pau numa coisa superficial, porque lá tem bode e tal. Eu acho que aí seria já um outro tipo de crítica, né? São críticas diferentes, né? Bom, é uma crítica, né? Porque ele está emitindo um juízo de valor. Se você fala que é bom ou mal, você está emitindo um juízo de valor. Agora, a crítica, ela se torna um ato lógico na medida em que você tem fundamentos para manifestar um determinado juízo de valor. Senão, fica apenas a crítica como um ato psicológico. Ou seja, eu acho. Ou seja, cai no conhecimento comum, entenderam? Então, geralmente, a autora diz assim, na segunda parte do parágrafo, geralmente a crítica que geralmente se faz é uma crítica sem fundamento. Por quê? Pela falta de um exame mais complexo, pela falta de um estudo melhor, entendeu? Para falar mal da maçonaria, eu preciso ler sobre a maçonaria, eu preciso conversar com alguns maçons, eu preciso me aprofundar. Então, no mundo científico, entende? Eu só posso emitir juízo de valor se realmente eu sei, né, aquilo que estou falando, ou tenho uma noção basta sobre aquilo que eu estou falando, para que eu possa discutir, senão eu passo vergonha. E nesse sentido que, logo no primeiro momento, a autora, a Hume, nos coloca. E agora, ficou mais claro ou não? Então, vamos resumir? Toda crítica é um ato, é uma emissão de juízo. Ele poderá, se eu emito um juízo, ele poderá ser positivo ou negativo. Mas nem toda crítica é lógica. Geralmente, comumente, há críticas, entende? E, por ser sem fundamento, geralmente, ela fica com teor psicológico. Então, a crítica, para ser eficaz, ela precisa estar prenhe de uma atividade mental lógica, fundamentada. E mais ou menos esse primeiro, ainda estou interpretando para vocês o primeiro parágrafo, mas assim, por exemplo, se eu preciso fazer o uso desse primeiro parágrafo, eu falaria como. Aí eu vou fazer junto com vocês, vamos ver. Bom, eu diria assim, todo ato de criticar é uma emissão de juízo, necessariamente não lógico, mas no campo científico há uma necessidade de
de fundamentação. Ponto. Então, quantas linhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas do primeiro parágrafo. Você resume em quanto? Em 2 linhas, máximo. Estão percebendo? Então, o que está acontecendo? O que aconteceu isso? Olha só. A gente separou dados, a gente analisou detalhadamente, estabeleceu ligações entre lógico e psicológico, fez contraposições entre o juízo positivo e o juízo negativo. Estão vendo como a gente analisou detalhes do primeiro parágrafo? Perceberam isso? É difícil, né? Oi, gente, fale. Sou sim, sou uma pessoa. Estou falando sozinho, gente. E aí? Eu não entendi, O microfone tá professor. ruim. Tá bom. Josué, né? Que tá falando? Isso. Bom, então, Josué, é o seguinte. Se você observar no primeiro parágrafo, nós temos quantas linhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, não é? Se eu vou fazer um resumo dessas 7 linhas, obviamente não pode ser meu resumo, não pode ter meu resumo uma extensão maior do que o próprio texto. Então, digamos que eu tenha que resumir esse primeiro parágrafo. Então, eu vou colocar assim, a crítica, aí vamos pensar junto, né? Vamos. Para me falar também, é? Sim. Vamos de novo, tentar amarrar o primeiro parágrafo, de resumir. Tá bom. Tá. Eu vou tentar. Oi, tá bom. Tá. A crítica é um ato na qual uma visão ou pensamento sobre um determinado assunto é contraposto. Ficou bem confuso, né? É que você tá pegando as palavras lá. Eu estou tentando formular aqui Tem que ver a frase. Você tem que ver o que você entendeu disso. Eu vou ajudá-lo para a gente ir já para o segundo parágrafo. Né? É igual o senhor Primeiro eu falou, vou né? ajudar. O resumo. É igual o senhor explicou na aula passada, se eu não me engano, né? Com as suas palavras. Com suas palavras, exatamente. Então vamos ver. Então, se a gente perguntar, por exemplo, o Josué ou qualquer outro aluno aí que está na sala, o que você entende por crítica? Se torna uma opinião, né? Não, mas nem todo. Sim, uma opinião. Mas e aí, o que mais? Se você falar assim, só crítica, é uma opinião, aí fica vago. Aí tudo que falam é uma opinião, mas no campo científico. Lembrando que nós estamos focando no campo científico. Então, de novo, o que você entende por crítica? A crítica, para você criticar algo no campo científico, você tem que estudar sobre o assunto, para você ter um aprofundamento, né? Lógico. Entende mais ou menos assim. É isso mesmo. A Carol Exatamente. falou aí, eu lembro, fundamento lógico. É isso mesmo. Exatamente. A crítica no campo científico é uma ação, é uma emissão de juízo lógico. Ponto. Já que estamos falando no mundo científico, o que você entende por crítica é uma emissão de juízo lógico. Ponto. Tá vendo? Então, no campo científico, não é uma emissão de juízo psicológico. Eu acho.
Então, resumindo aquilo que eu acho que Carol que falou, né, você, Josué e outros, então a gente resumiria isso. Se eu perguntasse o que você entende por crítica, né, é a emissão de um juízo, o estabelecimento de um juízo lógico. Ponto. Por quê? Porque a autora, olha só, a autora começa a fazer o quê? Ela estabelece algumas contraposições no primeiro parágrafo, mas a essência mesmo, o que ela quer dizer é que a crítica é uma emissão de juízo lógico. Ponto. Então, veja bem, primeiro, com 7 linhas, você resume em uma só frase. A crítica é uma emissão de juízo lógico. Quando eu falo lógico, aí eu estou envolvendo tudo isso que vocês estão falando. Com fundamento, entende? Com base, com estudo profundo, e etc, etc. Então, veja bem, se eu falar para você assim, fulano, Josué, eu acho que teu juízo não é lógico. Se eu estou te falando, Josué, eu acho que teu juízo não é lógico, eu estou querendo dizer o quê, Josué? Que não tem fundamento lógico. Exatamente. Achômetro. Um achismo. Entenderam agora? Então, criticar é posicionar-se, mas de maneira lógica. Perdão. Esse é outra forma de me posicionar dentro desse primeiro parágrafo. E aí, pensando... Aí ninguém fala mais? Bom, o que você entende por crítica? Eu vou fazer de novo a pergunta. Josué, o que você entende por crítica, Josué? Oi? É a emissão de um pensamento com fundamento lógico. É a emissão de um pensamento ou de um juízo lógico. Ponto. Legal. Mas e aí? Como é que isso que acontece? Como que acontece essa emissão? Para que eu emita um juízo lógico, como é que acontece dentro da cabeça da gente? Que nós vamos ver no segundo parágrafo. Vamos lá no segundo parágrafo. Bom, já falamos que a crítica é um juízo lógico, ou seja, que exige um raciocínio mais complexo do que um mero achismo, não é verdade? Agora, veja bem, o que a autora diz assim, no segundo parágrafo. O ato de estudar é um ato lógico, que exige o quê? Uma consciência e um domínio dos processos intelectuais próprios à abordagem dos problemas. Né? De imediato, as coisas ou as ideias surgem numa unidade confusa. Ou seja, no primeiro momento, esse texto daqui está super difícil para você, super confuso. Mas vocês vão ver depois de hoje à noite, quando você ler o texto, você vai entender perfeitamente. Por quê? Porque nós estamos fazendo o quê? Nós estamos estudando. Estudar é um ato o quê? Lógico. Oi? Exatamente. Que exige uma consciência, um domínio de processos mentais, de processos intelectuais que são próprios para esse tipo de abordagem, que vocês já vão ver. Então, de imediato, então, quando você vê um texto, né, principalmente se você não é da área, o que acontece? O texto vai te apresentar um pouco confuso, difícil. Por quê? Porque nem sempre o vocabulário que está contido no texto é o vocabulário do teu dia a dia. Portanto, o texto vai se mostrar de uma maneira misturada. Essa misturada quer dizer sincrética.
indiferenciada, não entendendo nada, né? Que vai exigir o quê? E aqui aparecem as duas palavras mágicas importantíssimas. Vamos ver quais são? Oi? Bom, vou ler de novo. O ato de estudar é um ato lógico. Olha só um negócio. Veja como os textos, eles te dão pistas das palavras-chave para você. Nesse segundo parágrafo, a autora já te dá uma pista grande quando ela coloca um ato lógico em itálico. Você está vendo a palavra, esses três vocábulos. Um ato lógico está deitadinho, isso se chama itálico. Então, se está itálico, está diferente do resto do texto, quer dizer o quê? Que alguma coisa tem de importância, senão ela não destacaria dessa maneira. Então, já é uma dica para você. Nem todo texto faz isso, mas os textos bem didáticos fazem isso. Geralmente destaca as palavras que são importantes. Então, ela diz assim, olha, se a crítica exige um ato lógico, o ato de estudar é também um ato lógico, que vai exigir o quê? Um domínio de processos mentais, de raciocínio mais complexos. Em outras palavras, logo em seguida, na segunda parte desse parágrafo, assim, tendo em vista que geralmente os textos de estudo são mais complexos, mais difusos, mais confusos, mais sincréticos, mais indiferenciados, vai exigir de quem vai estudar, do aluno, no caso, uma postura de novo, aí entram duas palavras mágicas aí. De Uma análise postura e de... síntese. Análise e Exatamente. síntese. Exatamente. Tá? Então, olha que interessante. Parece que o textinho vai se desdobrando que nem uma balinha, quando você vai desdobrando, né? Você vai entendendo. Então, no primeiro parágrafo, a autora falou sobre o que é uma crítica, é um ato lógico. No segundo parágrafo, ela está dizendo o quê? Que estudar também é um ato lógico, que vai exigir de você o quê? Maior aprofundamento, vai exigir de você também um raciocínio mais aguçado. E esse raciocínio mais aguçado, de certa maneira, é aquilo que ela coloca como uma postura de análise e síntese. Então, veja bem, duas palavras mágicas, análise e síntese. Então, quando eu vou estudar, eu preciso ter uma postura de análise e síntese. Ué, mas o que é análise e síntese? É o que nós vamos fazer agora. Veja como agora, no terceiro parágrafo, ela já vai fazendo o quê? Ela vai já te dizendo o que ela entende por análise e depois, em outro momento, ela te diz o que ela entende por síntese. Então, o que acontece? Quando você lê um texto, que nem nós estamos no segundo parágrafo, eu não entendi esse troço aqui, essa palavra análise, síntese, essa mulher colocou aqui. Calma. Muitas vezes, logo em seguida, a própria autora, o autor, se essas são palavras-chave, são fortes, ela se encarrega de quê? De defini-la, de conceituá-la. E é isso que a autora faz. Mais uma dica de como você vai destacar as palavras-chave. Como é que você consegue? É nesse sentido. Primeiro, geralmente ele destaca em itálico ou em outra forma de destaque da grafia. Segundo, vai se encarregar de conceituar ou definir as palavras que a autora acha que são importantes. No caso aqui, duas palavras já são fortes, então vamos aqui, ó. Interessa, para que eu não me perca, e síntese. São duas palavras fortes, eu vou grifá-las, tá?
Mas antes disso também, ó, o ato de estudar é um ato lógico, ponto. Então ela já vai dizendo, já está com uma proposição assim, já de cara, tipo, olha aqui. Se você quer estudar, lembre-se que o ato de estudar é um ato lógico, que vai envolver o quê? Uma postura de Análise Oi, e gente. síntese. Oh, pronto. Então, o resumo é o quê? O ato de estudar é um ato lógico que envolve uma postura de quê? De análise e síntese. Esse é o resumo desse segundo parágrafo. E aí? Exatamente, análise e síntese. Mas até agora a gente não sabe o que é análise e síntese. Só sabemos que, né, agora a autora está nos colocando na cabeça que o ato de estudar é um ato lógico, que envolve uma postura do aluno, que é uma postura de análise e de síntese. Legal, conseguir tirar o quê? A essência desse parágrafo. Ficou claro esse segundo parágrafo aí? Sim. Ok. Então, só reforçar. Vamos fazer o resumo do segundo parágrafo. Então, o ato de estudar é um ato lógico que envolve, né, uma postura, ou, se você não quiser colocar uma postura, já você vai direto, que envolve análise e síntese. Ponto. Gente, olha só quantas linhas são do texto. 1, 2, 3, 4, 5. 5. E você faz em só uma linha o resumo, com suas próprias palavras. Claro que eu pego o início aí só para dar sentido, né? O ato de estudar, ou então não preciso colocar o ato de estudar. Estudar é um ato lógico que envolve análise e síntese. Pá! Pronto. Resumir. E aí, gente, viram como Entendi, se faz um professor. resumo? Ah, que bom. Viram como se faz um resumo? Né? Então a gente vai destacando as palavras-chave, vai grifando com marca-texto, ou então no computador, como eu estou fazendo, ou sublinhando. Vocês sabem, aí são técnicas pessoais. Bom, logo em seguida, então, já que ela está colocando como importante essas duas posturas, esses dois tipos de raciocínio, porque analisar e sintetizar são dois tipos de raciocínios complexos, ou seja, que exigem bastante do aluno ou de qualquer um. É por isso que é difícil, é por isso que a gente às vezes desiste dos textos e etc, porque exige mesmo como, tá? Então vamos ver no próximo parágrafo. Olha, ela já inicia o próximo parágrafo dando a dicona aí grande, colocando o vocábulo análise em quê? Em itálico. Você está destacando. E olha o que ela faz. Análise é um processo de decomposição de um todo em partes. Decomposição. Então, qual a palavra-chave aqui que vamos ver? É análise, né? Agora estamos trabalhando análise. É um processo de quê? De decomposição de um todo. Aí. De um todo em quê? Em partes. Visando separar os elementos de uma realidade complexa, que pode ser tanto um objeto individual ou uma ideia. Eu vou dar um exemplo bem simples. Não sei se alguém já teve um desses trenzinhos elétricos, ou a pilha, assim, ferrorama, sei lá o que se chamava na época. Hoje, acho que não tem. Então, é o sonho, praticamente, de grande parte das crianças ganhar, no Dia das Crianças, uma composição dessa completa de ferrorama, né? Os trens, vagões, e locomotiva, e etc, etc, e por controle remoto fazer aquelas subidas, descidas, e esse é sonho, né, realmente. Então, olha, isso era muito caro. Então, veja bem, até, digamos que você comprou para teu filho, até você montar aquele ferrorama, ia demorar no mínimo 1 hora. Você vai compor os trilhos, colocar,
encaixar as rodas, os vagões, sabe? Etc, etc. Então você vai, ok, montando. Então montou tudo, ficou bonito. Agora vamos colocar para funcionar tudo isso. Criança, madrinha, padrinho, todo mundo olhando, principalmente a criança, na expectativa de que esse todo, o trem montado, o ferrorama montado, funcione. Aí você ligou lá, começa a funcionar. Vai, vem, sobe, desce, vai. É um encantamento total, não só para criança, quanto para adultos, né? Aí, legal. Aí o pai se cansa de ver, porque a criança quer a noite inteira, né? Sobe e desce desse ferrorama até que a pilha, ou sei lá, acabe, né? Enquanto isso, os pais e padrinhos se cansam de ver a criança e deixam a criança sozinha lá, mexendo com o trem, e eles vão conversar em um local separado. Acontece que está na hora de ir embora. Os padrinhos, estamos indo embora, tchau, lá, 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 lá. Quando chegam na sala, onde a criança tinha sido deixada sozinha com o ferrorama, funcionando, levam um susto. Por quê? O trem está todo decomposto. Decomposto, ou seja, estraçalhado. Trilho para cá, trilho para lá, vagão para cá, o maquinista, a criança já enfiou o dedo dentro da locomotiva, já retirou o maquinista, já tirou a perna, a cabeça, não sei o que. Então, o que a criança fez? Ela decompôs todo. O ferrorama como um todo, ela acabou com seus mínimos detalhes, porque ela queria ver. Ela queria ver o que tem daquele vagão que é restaurante. Ela enfiou o dedo, enfiou um palito. Ela acabou com o que tinha lá dentro. Entende? As rodinhas ela tirou e etc. Ela fez o diabo a quatro com aquele trem. Então, isso é uma analogia, um exemplo de que a criança, por exemplo, nesse momento, se a gente fosse fazer essa analogia, ela estaria fazendo o quê? Uma análise do todo. Porque para que eu possa fazer a análise de um todo, eu preciso ver o quê? As partes, separar os elementos. Da mesma forma que nós estamos fazendo com esse texto. Olha quanto tempo nós estamos trabalhando o texto. Então, no primeiro parágrafo, a gente fez o quê? Começou a analisar detalhes, né? Levantamento das palavras, olhamos de novo, não entendemos, voltamos, tateamos um resumo, não deu certo, de novo, aí vai. Então, o que a gente fez? O todo, o primeiro parágrafo todo, como um todo, ele foi decomposto nos seus mínimos detalhes. Então, esse processo de decomposição de um todo em suas partes, quando a gente separa o todo em suas partes, isso se chama análise. Isso é um processo mental extremamente complexo. Exige muito da gente. E como nós não estamos acostumados no nosso dia a dia a fazer um processo profundo de análise, é por isso que os textos, né, de estudos, eles ficam extremamente difíceis. E aí o aluno geralmente acaba desistindo. Estão entendendo até aí? Sim. Sim. Ok. Ótimo. Professor, Então, a análise é a decomposição. Oi, diga, Leonardo Cuiabano. não sou Leonardo, não, eu sou o Thiago. Então, Thiago, diga, Thiago. Professor, tem uma pergunta. No Fale. meu resumo, eu posso citar a autora? Ih, calma, já vem isso. Já. Não me esqueça isso, tá, Thiago? Não esqueça, tá? Quando terminar o texto, já vamos lá no negócio para compor esse resumo aí, eu vou te falar. Tá ok, Thiago? Fez uma pergunta extremamente interessante. Mas vou deixar no final. Vamos só terminar a interpretação desse textinho. Ok, Thiago? Bom, acho que escutou. Ok, professor. Bom, então, Eu pensei legal. que não dava para responder. Então, veja bem. Não, vai sim. Vai, eu vou te responder hoje mesmo.
Então, veja bem, a análise, então, é um processo de decomposição. Então, quando eu vou ver um texto, como eu estou fazendo agora, eu estou no detalhe. Ai, não entendi isso, jogo para cá, não entendi isso, jogo para lá, vou de novo fazer uma composição, vou fazer isso, papapá. Isso é o processo, é um raciocínio, tipo de raciocínio. Então, analisar é um tipo de raciocínio complexo. Não é fácil, não. É por isso que a gente fica perdida com os textos e acha difícil. Bom, então, análise é o primeiro momento. Uma postura de análise, uma postura de decomposição. Ver detalhes do todo. No caso do texto, ver detalhes do texto. Ver parágrafo, parágrafo, ver o sentido, ver o significado dos vocábulos que você não entendeu, e tentar fazer o resumo com suas próprias palavras, porque resumir, como vocês já viram, não é cópia. Resumir é escrever as ideias principais do autor com suas próprias palavras, tá? Isso não quer dizer que você não pode pegar algumas palavras. Pode sim, que você não pode pegar o torrão como está escrito lá, não pode fazer a cópia, aí é diferente, tá? Vamos continuar então. No outro parágrafo. A análise não é uma operação, não é apenas uma operação, é também um método. Nesse sentido, a análise é uma divisão, parte de um dado singular para chegar aos princípios gerais. Por exemplo, o que nós estamos fazendo agora com o texto? Analisando. É uma operação de análise, é um método de estudo também, né? Porque nós estamos dividindo o texto, quando nós estamos vindo parte por parte, nós estamos fazendo o quê? Vendo o sentido desse texto em cada parte dele. Então, estamos vendo cada dado particular para depois entender o todo, para chegar aos princípios gerais do texto, para entendê-lo como todo. É por isso que a gente vai parte por parte. Então, a análise não é apenas uma operação mental, mas também é um método de estudo, né? E envolve a decomposição do todo em suas partes. Ok. Se a análise é a decomposição de todas as partes, se a criança acabou com o ferrorama, agora vamos ver o contrário, tá? Logo em seguida diz assim, a síntese, olha só, ela destaca a palavra síntese, né? Então, se ela destaca, é sinal que é uma palavra-chave. Então, está vendo aqui, tendo, análise e síntese. Nós já trabalhamos análise, ou seja, a autora trabalhou análise, agora ela vai nos dizer o que ela entende por síntese. A síntese é um processo de composição. Olha só, se aqui em cima era decomposição, aqui na síntese ela é composição. Professor, eu estou compondo uma música. Você não fala assim? Professor, eu estou compondo, estou organizando, estou colocando os elementos particulares para chegar a um todo. Então, estou compondo uma música, palavra por palavra, sons e etc, etc, para que fique uma melodia e uma letra bonita. Então, compor é organizar, né, é o processo de organizar para chegar a uma totalidade. E se você perceber, o contrário da análise. Mas também, da mesma forma que a análise, a síntese, ela é um método que, para o todo, estabelece ordem entre os elementos, chegando às últimas consequências. Então, olha só. Voltemos ao exemplo da criança com ferrorama. A criança fez o que com ferrorama? Fez uma síntese ou uma análise? No exemplo que eu dei. Análise. Exatamente. Ela analisou, ela acabou com o trem, com o ferrorama. Ela analisou, porque ela fez a decomposição de um todo, né? Suas partes, separou todos os elementos, papapá. E aí, depois, se você fala para a criança, você leva um susto, chega para a sala, fala, gente, teu padrinho que te deu de presente, você fez tudo isso? Você é boa com um trem, onde se viu, eu estou morrendo de vergonha, papapá. Pode colocar tudo no lugar, tem que tomar tudo isso. Dependendo da idade da criança,
criança, ela não consegue fazer o retorno, que é a síntese. E dependendo da complexidade, no caso, referorama um objeto, mas pode ser uma ideia, uma situação, etc, etc. Dependendo da capacidade ou habilidade do indivíduo, no caso a criança, vai ser difícil ela tentar pôr, a partir daquilo que está decomposto, estraçalhado do trem, compor minuciosamente até chegar ao trem a funcionar a contento. Então, a síntese também é um processo mental complicado, complexo, né, e que ela envolve uma composição de elementos para chegar a uma totalidade. Então, veja bem, nós estamos fazendo o quê? Com texto de novo aqui, nós estamos analisando, mas vai chegar um momento que nós vamos fazer a síntese dele. Ou seja, se estamos analisando e vendo parte por parte, vai chegar no final, nós vamos fazer o quê? O todo. Vamos compor esse todo de novo, vamos organizá-lo e sintetizá-lo. É uma operação mental, ok? Bom, vamos ao próximo parágrafo, só para adiantar um pouquinho. Embora a análise muitas vezes se oponha à síntese, ou seja, se contraponha, parece ser o oposto do outro, embora cada uma tenha as suas características, elas devem, em geral, caminhar juntas, já que uma complementa a outra. Quer ver? Quando o pai fala para a criança, bom, agora que você fez essa decomposição, você acabou com o trem, agora a tua obrigação é compor de novo, organizar de novo esse trem. Por quê? O trem custou caro. Então não adianta decompor o trem ou analisar, digamos, o trem, mas agora você precisa compor novamente isso que está tudo estraçalhado, compô-lo novamente. Claro que a criança talvez não consiga fazer, é o pai que vai ter que fazer isso. Então, veja bem, são dois momentos, dois tipos de raciocínio mentais que geralmente eles precisam um do outro, porque você não vai chegar e decompor o trem e pronto, jogar o trem aí que custou caro para o padrinho. Você vai ser obrigado, de certa maneira, pelo menos tentar sintetizar, tentar compor novamente o trem estraçalhado. Então, de novo, para entender o parágrafo, vou ler. Embora a análise muitas vezes se oponha à síntese, elas devem, em geral, caminhar juntas, já que uma complementa a outra. Se uma analisa e decompõe, a outra vai fazer o contrário, vai compor aquilo que foi decomposto pela situação da anterior. Então, se só se usa análise, há o perigo de se perder a visão de conjunto. Então, por exemplo, se você só deixa o trem estraçalhado, você vai perder a visão do conjunto. Você não vai saber onde que aquele vagão estava, se era no segundo, no terceiro, no quarto, aquele trilho, não sei o quê, não sei o quê. Aí você vai perder a visão do conjunto. Agora, também, por outro lado, se só emprega a síntese, pode-se alcançar um nível de interpretação arbitrária. Então, se você analisar bem um texto e você já querer dar a opinião ou juízo de valor, você pode alcançar, como se diz, um nível de interpretação necessariamente não satisfatório. Ok? Vamos tentar finalizar então, com o último parágrafo. Vamos ver. Se o pensar não se identifica ao raciocinar, porque sua extensão é mais ampla, envolve outras formas de raciocínio, todavia é impossível pensar sem se usar os procedimentos da razão. Ou seja, existem vários tipos de raciocínios, vários tipos. A síntese é um tipo, a composição é outro tipo, e assim por diante. É só deste modo se pode argumentar, demonstrar e, olha só, consequentemente, criticar. Em outras palavras, só posso emitir juízos de valor, só posso criticar alguma coisa
quando eu tenho condições e habilidade de fazer processos de análise, síntese da situação, do texto, do sentimento, da coisa, porque a partir disso vai me dar, sim, segurança para poder argumentar, demonstrar e, consequentemente, criticar, ou seja, apreciá-lo positivamente ou negativamente. E aí, conseguiram? Agora, entenderam o texto? Gente, entenderam o texto? Responda. Oi? Ninguém responde, tá no livro. E 8h30 ainda, gente. Ah, sim, agora sim, tô vendo. Bom, e aí, professor, já cansei de analisar? Sim. Vocês viram? Analisamos agora parágrafo por parágrafo, não foi? Agora precisamos fazer o quê? Estava travando, Thiago? Ai, que pena. Né? Mas como vai... Tá ruim, né, Thiago, gente? Mas como está gravado, depois vocês pegam e vocês escutam, né? Bom, agora nós vamos fazer o quê? Vamos fazer o resumo disso tudo, né? Vamos lá? Agora, sem olhar o texto, vamos fazer resumo? Quem se atreve agora? Vamos lá, quem se atreve? Oi? Tiago. Bom, vamos ver então. Tiago Cardoso saiu, olha só. Estou pedindo para ele. Bom, vamos fazer o seguinte agora, olha só. Deixa eu tentar. Tássia Nayara, é verdade, parece que ele saiu. Veja bem, esse é o livro, daqui a pouco já aparece aí na tela de você, do qual o texto foi retirado. Tá? Vai aparecer, agora apareceu. O livro é Metodologia Científica, Caderno de Textos, organizado por quem? Pela Leda Maria Hume. Tá? E aqui embaixo, olha, é da editora Agir. Tá? Então, é bom, lembra que eu falei sobre isso? Quando você vai ver um livro, aquilo que você vai estar observando é título, é subtítulo, é a autora do livro, quem organizou, quem coordenou o livro. E justamente agora que o Tiago me fez essa pergunta, eu ia responder. Bom, também, geralmente, os livros têm o quê? A ficha catalográfica. Como eu já falei na aula anterior, a ficha catalográfica, ela é um espaço nos livros, sejam livros digitais ou físicos, onde existe um resumo das dos principais elementos para a catalogação desse livro nas bibliotecas. Então, embora seja mais especificamente para as bibliotecas, é interessante porque nessa ficha catalográfica nós podemos pegar muitos dados que são importantes na hora que a gente vai referenciar a obra ou capítulo. Ok? Então, veja bem, temos aqui, essa é uma ficha catalográfica. Vocês já devem ter visto em outros livros, né? Então, metodologia científica, caderno de textos caderno de textos, tá difícil aqui, e técnicas, né? Então, a autora não, ela é organizadora desse daí, mas também é autora, né? Leda Miranda Hume. Esse livro daqui, ele é da 7ª edição, foi publicado no Rio de Janeiro, a editora se chama Agir, e foi publicado em 2001, está muito pequeno, mas acho que é 2001.
Tá. Por que eu falei dessa capa, dessa ficha catalográfica e disso daqui? Porque agora nós vamos fazer o resumo e depois colocar na ficha de resumo, tá? Então vamos lá? Primeiro nós temos que fazer o quê? O resumo do texto lá em cima, né? O resumo do texto lá em cima. Então, eu vou pular essa parte daqui até para ir lá, antes que vocês durmam, e depois eu retorno aqui o mais fácil. Então vamos fazer, esse é um fichamento de citação, transcrição, mas eu vou direto a outro tipo de fichamento, que é o fichamento de resumo. Olhem aqui um exemplo de resumo que eu fiz do texto A Crítica. Não é o único, você pode tirar um monte de palavras, etc, etc, né? O resumo precisa ser bem enxuto, com poucas palavras, vai direto ao ponto, e etc, etc. Então, bem, olha só, se lá tinha, no texto original, tinha quantos parágrafos? Tinha 5, né? 5 parágrafos, mais ou menos, 5 ou 6. Aqui, no resumo, como vocês já viram, como se fala, eu vou aumentar aqui o tamanho da letra, assim vocês podem ver. Aumentei, ó. Eu coloquei resumo. Gabriel Joelke, porque o resumo é meu, mas o texto não é meu, o texto é da Hume, né? Pena que não está aqui o Tiago. O Tiago me perguntou isso. Pode colocar o nome da autora? Sim. Então, como é que eu vou resumir? Eu vou resumir, né, qual a minha função no resumo. Vocês viram no vídeo que eu postei lá no YouTube hoje. Ah, Tiago, voltou. Ah, que legal. Tiago, é justamente a pergunta que você me fez. Então, vocês viram lá o vídeo que eu gravei sobre resumo, tipos, característica, formatação, lá no YouTube. Então, isso vai facilitar o entendimento agora. Então, eu vou fazer um tipo de resumo do texto que a gente analisou e sintetizou, de certa maneira, anteriormente. Então, olha só como eu inicio. O Tiago, todo mundo aí. Hume quem é? A autora do texto, né? Então, olha só. Eu vou ler corridamente e depois vou fazer algumas observações. Hume, em seu texto A Crítica, inicia destacando a necessidade de compreender o que é a crítica. Isso posto, nos ademoesta que o ato de estudar envolve mais do que uma postura psicológica, ou seja, uma postura lógica perante o conhecimento. Isso porque nem todo texto se mostra a priori claro e didático. Portanto, vai exigir do leitor ou resumista uma postura de análise e síntese. A autora denomina análise a decomposição do todo em suas partes. Por outro lado, concebe a síntese como a reorganização ou composição dos elementos, tendo em vista o alcance da totalidade. Ambas as categorias, análise e síntese, embora diferentes, são necessárias para entendimento de qualquer texto acadêmico científico e, portanto, para a emissão de juízos de valor. Ponto. E aí? Bom, de 5 parágrafos, eu resumi em um parágrafo. E quanto mais você entenda o texto, mais você vai deixar o resumo enxuto. Entendeu? Estão me escutando, gente? Nossa, estão mudos. Sim, estamos escutando. Então, veja bem, Tiago, olha só. Aí você perguntou aí.
Então, eu posso colocar a autora? Sim, porque é ela a dona. Você vê que em nenhum momento eu falo assim, eu acho, eu acho. Não, não acho nada. Não tem que achar nada. Eu sou obrigado, como resumista, a entender o texto, analisando, sintetizando e colocando o que realmente é o teor dele, da autora, no caso. Então, quando eu falo Hilne, é ela, fulana, em seu texto, a crítica pode ser no texto dela. Né? Eu não estou me apoderando do texto, estou dizendo o texto dela. Inicia destacando a necessidade de compreender o que é crítica. E é verdade, ela faz essa pergunta. Você sabe o que é crítica? Né? Isso posto nos a demonstra, ou seja, nos convoca, né? Nos incita, que nos diz que o ato de estudar envolve mais do que uma postura psicológica, ou seja, uma postura lógica perante o conhecimento. Está vendo? Estou escrevendo, estou utilizando algumas palavras dela, mas a redação é minha. Isso que foi? A ideia é da autora, mas a redação é minha. Entende? Então, isso é resumo. Você coloca tal qual lá está na autora, você está copiando, aí não é plágio. Aí continua. Portanto, vai exigir do leitor resumista uma postura de análise e síntese. A autora denomina análise, quer dizer, está vendo? A autora Hilne, não eu. A autora denomina análise a decomposição do todo em suas partes. Por outro lado, quem concebe é ela, a autora, concebe ou entende por síntese uma reorganização ou composição dos elementos, tendo em vista o alcance da totalidade. Ambas as categorias, análise e síntese, estou me referindo a essas duas, embora aparentemente diferentes, são necessárias para entendimento de qualquer texto acadêmico ou científico e, portanto, para emissão de juízos de valor. Não está claro? Entenderam esse resumo? Ajudou esse resumo a entender o texto? Oi, gente. Então, tá vendo? Mas cada um tem uma forma de escrever, né? Por exemplo, você pode ser mais enxuto. Eu já vi aluno, por exemplo, que esse mesmo texto, o ano passado, ele fez a metade dele, desse meu texto daqui, desse meu resumo. Sim, né? Não quer dizer que tem que ter esse número de linhas, não. Quanto mais enxuto, porém, precisa estar claro, né? Quanto mais enxuto o texto, o resumo, é melhor. Tá? E outra característica dos resumos é que geralmente eles precisam estar num só parágrafo. Se vocês viram aqui, eu não destaquei nenhum outro parágrafo, deixei tudo num só parágrafo. Isso foi explicado lá no vídeo que coloquei hoje no YouTube, que está de acordo com a NBR 6028 de 2003. Tá? Bom, e aí, professor? O professor fulano me mandou fazer um resumo, um fichamento de resumo. Como é que eu faço? É simples. Fichamento nada mais é do que outra técnica que você utiliza e que o professor te pede, nada mais, para que você escute. Fichamento, resumo, sublinhar, esquematizar, são técnicas de estudo. Então, eu tenho aqui o resumo que eu fiz do texto lá. Eu vou fazer o seguinte, vou deixar ele pequeno, e eu já fiz assim um quadradinho, e vou colocar aqui, ó. Primeiro vou pegar o resumo, vou copiá-lo, e vou colocá-lo aqui, ó. Estou tentando fazer o quê? Um fichamento de resumo. Ah, professor, e essa parte daqui em branco, o que é? Aqui eu vou colocar a referência do texto. Porque quem vai ler o resumo, esse fichamento, ou resumo, vai querer saber de quem que é essa autora, de que livro foi retirado, que ano que esse livro foi publicado. Tá bom, depois. Entendeu? Então, vamos lá.
Vou tentar agora colocar a referência, por isso que eu mostrei para vocês a capa e ficha catalográfica do livro, porque eu iria precisar aqui. Então, como que a gente faz a referência? Então, vou iniciar colocando da organizadora ou da autora, que é a Hume. Então, eu inicio colocando o nome dela, o nome científico, que é o último, em caixa alta. Deixa eu ver se está correto. Não. Em caixa alta, Leda Miranda. Iniciou assim, ó. O nome dela é Leda Miranda Hume, mas assim que se escreve uma referência, se inicia com letra maiúscula o nome científico, que é o último, tá? Então, vamos ver qual que é o nome do livro. Vou colocar do livro como um todo, tá? Digamos que seja um livro. O livro dela. Vou pegar em negrito, vou negritar o título principal do livro, Metodologia. Sim, conforme a ordem da ABNT. Tá? Então, metodologia científica. Lembra que eu falei para vocês que o título ele precisa estar em destaque? Então, no caso aqui, a gente utiliza bastante o negritado, a gente negrita o título. Só que esse livro, ele tem um subtítulo. E se é subtítulo, é menos importante que o título. Então, a regra da ABNT diz que os subtítulos não precisam de destaque. Portanto, vou desativar o destaque aqui para colocar o subtítulo. O subtítulo é Caderno de Textos e Técnicas. Ponto. Aí vou olhar lá na ficha catalográfica para colocar outros elementos que são necessários na referência. Então, esta daqui não é a primeira edição, ela é a 7ª edição. Aqui tem que ficar maiúscula, 7ª edição. Gente, quando você coloca a 7ª edição, você não coloca o azinho assim, ó. Não. É 7.ed. Então, somente 7.ed. Deixa eu ver se eu consigo colocá-lo mais grande aqui, o zoom. Vamos ver se melhora para vocês aí. Você acha que não? Tá. Então, 7.ed minúsculo. ED quer dizer o quê? Edição. Ah, tá. Agora melhorou, olha lá. Então, 7ª edição. Depois da edição, a gente tem que ver em que cidade o livro foi publicado, né? Em que cidade foi? Estou procurando aqui na ficha catalográfica, encontrei. É na cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2 pontos. Digamos que seja Jaciara. Então, vou tirar aqui Rio de Janeiro. Digamos que seja Jaciara. 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 Como Jaciara não é uma capital, mas sim um município do interior, eu consigo colocar a unidade federativa. Aqui a unidade federativa é MT. Então, quando se trata de capitais, não precisa colocar-se as unidades, não precisam colocar as unidades federativas. Agora, quando não são capitais, eu preciso colocar a unidade federativa. Por quê? Porque tem Jaciara aqui em Mato Grosso e também temos Jaciara lá em Goiás. E deverá ter em outros lugares. Então, eu preciso dizer Jaciara de onde? Mato Grosso, de Goiás, do Espírito Santo, e assim por diante. Já as capitais, não. As capitais, elas não como se fala? Não tem 2 capitais com o mesmo nome, né? Então, só que não é de Jaciara esse livro, é só para dar o exemplo aqui. Esse livro ele foi editado em Rio de Janeiro,
depois de colocar Rio de Janeiro, eu coloco 2 pontos. E depois desses 2 pontos, ainda não chegou lá, eu acho, na tela de vocês. Vamos ver. Só um pouquinho. Ah, tá. Olha lá. Rio de Janeiro, 2 pontos. Aí, depois desse local que foi publicado o livro, eu vou colocar o nome da editora. Eu não preciso colocar editora tal. Eu preciso colocar o nome direto da editora. No caso aqui, a editora é chamada Agir. Agir é o nome da editora. E também eu preciso colocar o ano em que o livro foi publicado. Eu vou colocar uma vírgula e depois da vírgula eu vou colocar o ano, que é 2001. Ok? Só que esse texto, a crítica, é uma parte desse livraco todo. Então, eu vou colocar assim. Digamos que o livro tenha quantas páginas? 263 páginas. Eu posso colocar assim, opa, 2001, vírgula, 263 pezinho. Pé minúsculo é página. Em metodologia científica não tem PAG. PAG não tem, gente. É pé minúsculo. Pé minúsculo quer dizer página. Ok? Então, acontece que esse texto daqui, ele está não no livro inteiro, nas 200 e tantas páginas. Esse texto está na página 18. Tá? Então, digamos que seja só o texto. Então, eu vou colocar assim, P18, ou seja, página 18. Então, essa parte daqui é o que nós chamamos de quê? De referências. Eu vou destacar um pouquinho aqui, referência. Então, você vai colocar fichamento de resumo, referência do texto do livro, você vai colar aqui o resumo que você fez, entende? E aqui embaixo, você vai colocar para quem que você indica esse livro. Para quem que você acha que esse livro, esse texto está em... Você poderia indicar para quem? Vamos ver, aí vou escutar vocês agora. Para quem você indicaria esse texto, esse livro? Para alunos, para estudantes. Ou para estudante da pré-escola. Universitários Se você também. coloca... tá. Mas também pode ser para estudantes de ensino médio também. Então para estudante de... Olha só que interessante, de ensino médio universitários, né? Não é interessante? Então, olha que coisa bonita. Olha o que nós fizemos hoje. Nós fizemos uma big oficina. Big oficina, não é? Então, o que nós fizemos? Nós fizemos, voltando, nós lemos o texto inicial da Rione, analisamos detalhadamente, parágrafo por parágrafo, levantamos as palavras-chave, vimos o significado das palavras, tentamos entender cada parágrafo, né, aquilo que a autora nos coloca, tateamos fazer os resuminhos por parágrafo, e no final, eu fiz isso, na verdade, eu queria que você fizesse esse último aqui, esse fichamento de resumo. Né? No final, por questão do tempo também, já são 9 horas, não quero prender vocês, eu dei esse exemplo de resumo desse texto de lá. Gente, esse é um processo de quê? De leitura de estudo. Leitura de estudo envolve, entende? Envolve alguns elementos mentais, né? Algum tipo de raciocínio. Análise, síntese, e não são mentais, né? Físicos mesmo. Resistência, perseverança, sei lá, suor, lágrimas para alguns, e etc, etc. Né?
Mas é interessante que você chega a um resultado desse. Imagina o professor te falar assim, olha, eu quero um resumo, tá, pá, pá. Você imaginou chegar já aqui, ai, terminei, graças a Deus. Entendeu? Agora, não deu para fazer hoje, mas eu, a próxima aula, ou vou gravar um vídeo melhor e colocar no YouTube, eu vou fazer do mesmo texto, eu vou fazer o fichamento chamado fichamento de citações, ou fichamento de transcrições, que é a mesma coisa. Eu vou gravar um vídeo só para isso, tá? Eu vou deixar no texto lá, porque tem professor que pode te solicitar um fichamento de citações, ou também chamados de transcrições, ou mais comum é que um professor te solicite um fichamento de resumo. O professor Joey tem mania de solicitar um fichamento de resumo. Então, agora você já sabe o que é fazer um fichamento de resumo, não é verdade? Pelo menos já tem as orientações. E lembre-se, toda vez que você tenha dúvida, estão os livros aí, né, que você tem na Classroom, e também tem os vídeos que estarei colocando no YouTube.